Esses dias, você deve já ter visto muitos posts na internet, né? No Instagram lá, estou começando a ficar em casa no Instagram. E você vê muitas sabedorias, e às vezes pessoas falando e lançando frases de efeito. E alguns se treinam especificamente para isso, para dar frase de efeito. E aí eu vi o irmão, ele colocou lá: sacrifique a sua vontade e viva a vontade de Deus. Aquilo me incomodou. O que é isso? Como assim? Sacrificar a minha vontade? Se Jesus libertou a minha vontade do império das trevas? Sim, para fazer a vontade de Deus. Mas essa palavra não caiu no coração, não é assim. Não é assim. Deus, na sua obra de salvação, Ele nos resgatou na nossa vontade e nos restabeleceu o querer. Nos restabeleceu o querer. O livre-arbítrio. Eu já estava conversando aqui com os homens sobre isso, e hoje conversei com São José dos Pinhais, também queria conversar mais uma vez com a igreja como um todo. A obra de salvação, ela veio trazer o que nós na teologia chamamos de livre-arbítrio. Ela veio trazer a sua vontade para que você viva ela de uma forma plena. Quem crê nisso, diga amém. Hoje eu creio que o Espírito Santo vai esticar um pouquinho o nosso ser interior. Por quê? Porque a maior força que tem sobre a face da terra é a vontade de um ser humano. A maior força que tem sobre a face da terra é a força do ser humano. Interessante, né, Bacon? Será? Sabia que a sua vontade pode parar Deus? Deus quer te usar e diz lá para você: ore por tal pessoa, ligue para ela e ore com ela. Não vou pagar esse mico. E Deus? E você? Não. É impressionante a força que Deus nos deu. E o inimigo, nosso inimigo, ele quer justamente usar o que? A nossa vontade. Ele só pode fazer algo sobre a face da terra quando ele encontra uma vontade que acorda com ele, que concorda com ele. E a maldade, ela se multiplicou. Nós estamos aí já chegando à escola do sobrenatural. E uma das coisas que nós vamos ver, que a maldade, ela se multiplicou sobre a face da terra. Por quê? Por causa da vontade do ser humano. O ser humano multiplicou. Assim como se multiplica o bem, se multiplica o mal. E começou a multiplicar rapidamente o mal. Enquanto que Adão e Eva levaram tempo, chateados um com o outro, para começar a se multiplicar. Ficaram paralisados na sua vontade. E o mal se multiplicou. Bom, mas a escola do sobrenatural vem aí. E a gente vai ouvir algumas coisas interessantíssimas sobre a criação. E o que aconteceu conosco, desde que o ser humano, ele deu a sua vontade ao maligno, que nós nos tornamos vítimas. Incutiu em nós a linguagem do vitimês. Essa linguagem do vitimês, ela está muito em voga ao nosso redor, e nós muitas vezes usamos a mesma linguagem. É muito difícil, está muito confuso, eu não consigo, não vai dar certo, deixa o outro, porque não acho que não é bem assim. E quando Deus libertou a nossa vontade, Ele nos libertou para sermos protagonistas sobre a face da terra. E sempre que a palavra de Deus, especialmente no Novo Testamento, ela começa a conversar conosco, ela conversa conosco na nossa vontade. Cantamos aqui: incendeia-nos, né? Glória a Deus.
E a palavra de Deus diz, enchei-vos do Espírito. Está falando com a nossa vontade. Porque Deus, o que Ele mais quer, é que você viva a glória dEle, que você seja transbordante, cheio do Espírito Santo, ou não? E Ele diz, encha-se do Espírito, louvando, agradecendo, contando as histórias, falando da fidelidade de Deus na sua vida, se submetendo aos irmãos, andando junto com os outros, não se isolando, assim que se enche do Espírito. E Deus, Ele fala com nossa vontade, se encha do Espírito. E assim, outros assuntos, quando Ele fala sobre perdão, Ele toca a nossa vontade, quando Ele diz perdoa, como eu perdoei você. É a nossa vontade que ela é focada. Então quero te convidar a sair do vitimez, de se ver como vítima da sociedade. Não, os sociologistas querem dizer isso para você, você é uma vítima de todos os contextos, né? Então o Estado tem que resolver isso para você, tem que fazer bolsa isso, bolsa aquilo. Para te guardar na vitimização, que você não é capaz, que você não tem vontade, que você simplesmente tem que fazer. Não. Jesus nos libertou. Amém? E para a liberdade nos libertou. Para quê? Para executar a vontade e unir a nossa vontade à vontade dEle. Veja como nós somos. Tem uma história que eu gosto muito, já preguei sobre isso, não sei quando a última vez que eu preguei, mas eu gosto muito dessa história. E a partir dessa história, já umas 2, 3 semanas, o Espírito Santo vem me perguntando a pergunta que surge nesse texto. E a história vai lá para Jericó, cidade perto do Mar Morto. E aconteceu, diz a Bíblia, em Lucas 18:35, aconteceu. Um belo dia, ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. É uma figura, na época, muito usual. Nós temos aí o nosso primeiro personagem, que é o cego, e o personagem Jesus. Os dois estão ali na cidade de Jericó, cidade quente. Fica lá 400 metros abaixo do nível do mar. Tudo em volta é deserto. Jericó é habitada porque tem uma fonte de água ali, né? O profeta esteve lá curando aquela fonte de água, né? E Jesus, ele se achega a essa cidade, que era um caminho, fazia parte da rota para ir para Jerusalém. Provavelmente dormiam ali para cedo de manhã subir, porque tinham que subir quase 700 metros, né? De uma caminhada de subida, de sair de menos 400 para 900 metros de altura. Calcule aí quanto é que eles precisavam subir. Estava o cego. Como era costume, o que um cego, qual é a fonte de renda de um cego? É sentar, colocar ele lá na beira do caminho e ele recebia as esmolas. À medida que as pessoas passavam, ele tinha lá a sua sacolinha, como às vezes a gente vê, e ele chacoalhava lá uma moedinha para o cego, uma moedinha para o cego, uma moedinha para o cego. E continua a história. E esse cego ouviu o tropel da multidão que passava e perguntou o que era aquilo. Viu o tropel, muita gente caminhando, aquele conversando, aquela poeira se levantando, muita gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele ficou curioso. Ele não estava apático, mas ele estava curioso com o que estava acontecendo ao redor dele. E aí disseram para ele o quê? Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Jesus está passando, Jesus está aqui. E muitos ali, talvez Zaqueu estava já querendo subir na árvore porque Jesus ia passar, sei lá o que estava acontecendo no contexto todo da história, as pessoas estavam polvorosas, Jesus está aqui. E falaram isso para o cego, Jesus está aqui. A pergunta: quando pessoas dizem Jesus está aqui, que sentimento gera em nós? Ah, legal. O quê?
Jesus está com você? Hã? É verdade? Ele está com você? Ele habita em você? Hã? Ele está no meio do seu povo, celebrando, dançando junto com o seu povo? Celebrando, se alegrando junto com o bacon e pipoca aqui? Jesus está aqui, Jesus está passando. E o que esse cego fez? O que esse cego fez? O texto continua no versículo 38, diz assim: então ele, o cego, clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele pediu ajuda para quem ele sabia que podia ajudar ele. Ele pediu ajuda. Ele não se conformou com aquela situação, não ficou no comodismo dele ali. Não, eu tenho minhas moedinhas aqui, estou surpreso. Agora tem uma grande multidão aqui, vai dar bastante, né? Põe a moeda. Uma multidão andando ali, o dia vai render hoje. Ele escutou que Jesus estava aqui e ele começou a clamar. Clamar é um pedir forte, é dizer com intensidade, é dizer com força: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, me tira dessa situação, eu preciso da sua ajuda, vem, Senhor. E o que acontece normalmente quando você quer se levantar? Quando você percebe que a sua vontade dá uma despertada e você quer mudar a situação e quer ver o Senhor Jesus se movendo, o que acontece muitas vezes, normalmente? E os que iam na frente, né, começaram a fazer o quê? O repreendiam que se calasse. Repreender aqui é uma palavra forte, é dizer: quieto, seu cego, seu amaldiçoado. Você fica quieto aí no teu lugar, pega a moedinha aí e fica quieto. Pare de querer alguma coisa. Jesus está muito ocupado. Quem é você? E o vitimês começou a agir. E aí ele permitiu esse vitimês mexer no coração dele. Qual a reação que você e eu temos quando encontramos uma barreira na vida? A gente diz: acho que Deus não quis, né? Deus não quis que esse cego fosse curado. Sei lá, se Deus quiser, Jesus vai tropeçar nele aqui e ele vai ser curado. Quando nós caminhamos no vitimês, nós esperamos que Jesus venha ao nosso encontro. Se Jesus quer me abençoar, olha eu aqui, ó. Estou disponível. Ele podia ter pensado assim, o cego. Podia ter se calado com o que os outros ao seu redor diziam para ele. Podia ter se ficado limitado àquela situação que ele estava dizendo: puxa, é verdade, quem sou eu, né, para pedir ajuda? Quem sou eu para ser abençoado? Quem sou eu? Eu fiz alguma coisa muito ruim, por isso que eu fiquei cego. Deve ter uma maldição, como os discípulos perguntaram: quem pecou? Eu fiz um pecado muito grande, por isso que estou nessa situação, eu não mereço. Ei, você merece? Não por força própria, porque Jesus fez por você na cruz. Você não é mais uma vítima sobre a face da terra. Deus libertou a sua vontade. Aleluia. Esse cego, o que ele fez? Eu gosto dele. O cara era... Cuidado com o que eu falo aqui. Ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, eu estou aqui. Eu preciso da sua ajuda, da sua intervenção. Ei. E ele não parou de gritar, se moveu dentro da vontade dele. Ele queria uma solução, ele não aceitava a limitação do que colocavam para ele, da circunstância que aconteceu na vida dele, da história que ele tinha, do que tinha acontecido com ele, o que fizeram com ele. Ele não se limitou ali. Dizem, aí eu não sei as estatísticas, que 90%
das coisas que acontecem na sua vida, você não tem controle. Uma decisão do governo, alguém estava de mau dia, te fechou no trânsito. 90% você não tem controle das coisas que acontecem. Às vezes, até dentro de casa, com um filho, com um cônjuge, você não tem controle. Às vezes nós até queremos controlar, né? Fazemos a oração feiticeira, Deus, toca ele para que ele seja mais gentil comigo. E 10% só fica debaixo, faz parte do nosso poder de decisão. Mas o que a gente faz com esses outros 90%? Onde é que ele tinha ficado cego? A situação da vida levou ele à circunstância. A pergunta é, como nós reagimos a essa situação? Ao que as outras pessoas fazem, ao que o governo decide, ao que nos acontece no nosso dia a dia no trânsito. Nós decidimos e temos o poder de decidir como nós vamos agir. Esses dias nós estávamos no café aqui conversando com os pastores das fechadas de trânsito. E como a gente também fica nervosinho. Quem é você para achar aqui, passar pela direita, entrar na minha frente aqui? Não vai passar, não. As emoções que acontecem no trânsito, você tem autoridade sobre elas? Ou às vezes eu tenho dito assim, chega alguém em casa e chega explodindo. Você é um para-choque que absorve, acolhe, e com o tempo vai conversar, ou você é uma mão fechada que bate de volta e já inicia uma briga? Nós temos o poder de decisão de como nós vamos reagir com aquilo que nos acontece. É o que esse cego fez. Ele tomou decisão. Os outros ao seu redor diziam, não, você fica quieto. E ele diz, não, é a minha chance na vida. Jesus está passando aqui. Não sei quando vou ter uma próxima chance de poder tocá-lo, dele poder me tocar. E a vontade dele diz o quê? Então, Jesus parou Deus. Parou o projeto de Deus. Jesus tinha um plano, estava seguindo o plano, parou esse plano, porque alguém estava chamando. E o Senhor Jesus é assim com a sua vida. Quando você demonstra a sua vontade, Ele para te ouvir. Ele para perceber o que está no seu coração. E esse cego teve uma fé despertada, ele teve uma fé oprimida, orientaram a ele se calar. A reação da fé dele foi de ficar inconformado, ficar incomodado, até romper a situação. Ele parou Jesus, e aí vem a pergunta, e tendo ele, versículo 40, então parou Jesus, e mandou que ele o trouxesse, e tendo ele chegado, perguntou-lhe, 41, que queres que eu te faça? Essa é a pergunta para você e para mim hoje. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo está perguntando o que nós queremos como Shalom. Nós estamos numa época da edificação, tempo do poder e da sabedoria de Deus. A palavra profética está liberada. Ele colocou para nós, eu quero que vocês sejam íntimos, meus íntimos. E a pergunta é, o que você quer que o Senhor te faça nesse ano? Cuide como você responde. A sabedoria desse cego, ela foi excepcional. Você diz, não, era lógico que ele queria enxergar. Talvez não, talvez ele queria uma moeda, porque Jesus tinha com tanta gente, né? Provavelmente ele tinha um bom caixa, né? Era Jesus, ia resolver a moradia dele, a casa dele. Talvez ele quisesse que aquele que tinha tomado o ponto dele, ali no pedir, ele fosse devolvido. Podia pedir muitas coisas de suprimento das suas necessidades, mas ele pediu algo muito superior.
O que você quer que aconteça no seu casamento? Estamos aí nos chegando aos Dia dos Namorados. A pergunta não é o que eu quero ganhar de presente. A pergunta é o que você quer do seu casamento? O que você quer da sua família? Alguns têm um inferno em casa. Uma gritaria, uma discussão, uma briga de, né, aquela luta, as vontades, elas estão lá colidindo uma com a outra. Eu quero isso, quero aquilo, não quero isso, não quero aquilo outro. Né? Chega até no começo da salada, né? Como a salada, não gosto da salada, fica aquela briga de vontades. O que nós queremos? O céu na terra, o céu na nossa casa, o céu no nosso casamento, ou o inferno? O que a gente quer? Ou a gente segue deixa a vida me levar, a vida leva eu. No ano passado ministrei aqui para os apacentadores, apacentadoras. Me diga 3 palavras de como você quer se relacionar com pessoas. Toda vez que uma pessoa chega à sua vida, o que você quer entregar para ela? Qual é a sua vontade? Me dê 3 palavras só. E decore essas 3 palavras. Firme ela, coloque nos avisos do seu celular, coloque lá a lembrança constante para que você construa a mentalidade daquilo que você quer produzir. A repetição é para isso, a lembrança é para isso, é para criar uma mentalidade. Porque é difícil gerar uma nova mentalidade. Nós normalmente caímos no senso comum, a gente cai na vala comum nos pensamentos. E não tem pensamentos novos, só repete. Até me assustei quando me disseram que depois dos 35 anos, 95% dos seus pensamentos são recorrentes. Você só pensa a mesma coisa. Se deixar a vida te levar. Aí eu entendi por que Jesus diz metanoia. Transforme a mente. Busque a maneira de pensar do reino de Deus. Busque a maneira de pensar dos céus. O que você quer que o Senhor te faça na sua empresa, na sua profissão, com a sua saúde? O que você está precisando? Que não depende, que você não consegue, que você precisa de uma ajuda dele. O que você quer? E ele fala uma resposta extraordinária. Ele diz: Senhor, que eu torne a ver. Sabe aquele texto que Jesus diz: levante os vossos olhos e vejam? Sabe aquele texto do profeta que diz lá: um povo que não tem visão é um povo que se corrompe? Um casamento que não tem visão, o que quer acontecer na sua vida, no seu projeto, o estudante que não sabe a sua visão, que não vê. Ele vive um momento, ele vive aquela circunstância, ele vive o sentimento, a reação às situações, ele é um reagente, fica reagindo às circunstâncias e situações e às pessoas. Mas quem tem visão, sabe para onde está indo e o que quer da vida. Sabe o que está preparado e olha para frente, não olha como nós meditamos esses dias aí nos Salmos, né? Se você não acompanhou, nós estamos lá hoje no Salmo, qual é o número do Salmo hoje? É o número 13, né? Dá tempo, são os Salmos curtos para você dar uma lida, são 150 dias nos Salmos, veja que bênção, que nós estamos mergulhados. Eu já me disse, quero ver o dia do 119, acho que vamos ter que ir um feriadão para ler aqui. Mas estamos economizando agora 118, daí ele é bem curtinho, aí o 119 você lê. O que você quer quando você lê a Bíblia? Ou você lê ela porque o pastor fica lá buzinando: devocional, devocional, Deus quer falar contigo. Ou quando você lê a Bíblia, você quer descobrir quem Jesus é. Quer descobrir os pensamentos de Deus sobre a sua vida. Você é curioso e quer ver como Deus vê. Às vezes a gente fica no vitimismo: nunca vi um anjo. E você pode abrir os seus olhos para começar a vê-los.
O que você quer na sua vida espiritual? Aonde você está indo na sua vida profissional? Quando que treinamentos você está aproveitando para fazer nessas épocas? Que você está estudando, que você está se aperfeiçoando para aumentar o conhecimento, aumentar a sua produtividade para alcançar. O que você está querendo? A pergunta do Espírito Santo é: o que você quer? O que você quer? E seja devagar para responder essa aqui. Tome tempo para orar sobre isso. Esse cego lhe pediu para ter visão aberta, para perceber e ter discernimento na sua vida. Sabia que o discernimento de uma empresa, de outra empresa, é o diferencial entre o seu sucesso e o seu fracasso? É o discernimento? A visão é isso? É ter discernimento do seu momento? E ele pediu por discernimento, por visão clara. E o interessante é que, quando Jesus olha para ele, então Jesus diz assim, eu fico imaginando a situação assim, nessa na imaginação santificada, assim, Jesus abrindo sorriso. Show! Recupere a sua vista. É seu. A tua fé te salvou. Parabéns por exercitar fé. E aqui vem um ponto interessante que nós estávamos conversando um pouquinho antes de começar a celebração. A fé, ela é uma atitude. Veja como Jesus identifica e exalta e diz para ele: a tua fé te salvou. Mas qual é a fé que ele demonstrou? Escutou de Jesus. Ei, Jesus, me ajuda. Aí disseram para ele: fica quieto. Ele venceu as suas limitações e os limitadores ao redor dele, que as pessoas diziam: não, eu vou gritar mais alto, eu vou vencer isso aqui, eu vou gritar mais alto que as minhas emoções, que os meus medos, eu vou romper. E quem estuda aí, acho que tinha que fazer uma vez um curso sobre essa área de neurociência, né? Estudar isso um pouquinho. Diz que quando você grita, você forma novas sinapses. Parece que você rompe com uns limitadores, né? Eu gosto do texto de Isaías, diz: bradai, bradai, a salvação chegou. Bradar ainda para mim é quando você vai para a guerra, né? Quando você vai para a guerra, você não diz: vamos lá então, vamos para a guerra, vamos para a guerra. Não, você, vamos para a guerra. Vamos conquistar. Que tal se começar o seu dia assim e dizer: hoje eu vou conquistar esse dia. E você se posicionar gera novas, sei lá, ligações no céu, né? Tico-teco, fica mais ligeiro. E Jesus diz para ele: parabéns, a tua fé te salvou. E os críticos que estavam ao redor dele, no versículo 43, ele diz: imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus, virou um crente penteca, né? Um crente pentecostal, um crente do Espírito Santo glorificando a Deus. Se ele já gritava antes, imagine depois, né? Ficou incomodando todo mundo lá: glória a Deus, aleluia, estou vendo. Celebrou. E também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Os que estavam travando ele, depois deram a mão à palmatória e celebraram junto com ele: glória a Deus que você venceu, que não nos escutou, que não nos avançou. Meus queridos, nós precisamos nos unir como igreja. O que nós queremos? Onde nós queremos chegar esse ano? Quando lá o Jair Guerra, pastor lá da igreja Batista Sobrenatural, ele disse: no ano passado nós ganhamos 3 mil pessoas, e eu me queria esconder debaixo do sofá. O que eu estou fazendo? O que nós estamos fazendo? Estamos aqui se defendendo da situação, mas não estamos aguerridos. Acho que o nome dele é interessante, né? Laud Jair Guerra. O cara é da guerra mesmo. Foi para cima. O que nós podemos fazer? Vamos fazer assim. E o que ninguém fez, ele acabou fazendo. Outros ficaram dizendo: não, é impossível, né? Que nem o Renato colocou no grupo nosso lá. Só é impossível até que alguém faça. Pois que alguém fez, já não é mais impossível. Existem muitas situações que nós dizemos: não vai dar. Pode dar. O Espírito Santo pode dar a criatividade, a busca. Esse cego,
No natural, o que ele queria da vida? Estava com a vida feita, como pedinte, estava no lugar certo, já tinha um ponto certo. Ele não se acostumou ali. Ouviu, Jesus está aqui. Começou a bradar. Eu quero te convidar a você começar a gritar. Se você tem vergonha de gritar, vai para dentro do banheiro, coloca um monte de travesseiro, pega um travesseiro e começa a gritar dentro desse travesseiro e começa a dizer: eu quero romper, eu vou avançar, eu não aceito mais ficar limitado, parado, eu vou avançar, eu vou superar, eu vou conquistar o que o Senhor tem para mim. Quando você perceber que você bate num limitador, que te falta um discernimento, que te falta uma visão, comece a orar em línguas, comece a fazer o seu louvor lá, celebre, e diga: Senhor, me ensina aqui, Senhor, me abra a visão, me abra a visão. O que queres que te faça? O que queres? O que você quer? A sua vontade está liberta. O reino de Deus é seu. O Espírito Santo habita na sua vida. O que nos trava? É o querer. É o olhar em volta e ficar travado. Os sonhos precisam de um plano. Os sonhos que Deus nos dá precisam de uns passos que eu preciso dar em direção a Ele. Eu preciso colocar minha vontade dentro desse sonho, Ele vai romper. O Senhor tem uma empresa extraordinária nas suas mãos. Ela está aí no seu coração. O Senhor lhe deu ela. E Ele lhe ensinou. E nada do que te aconteceu foi por acaso. Faz parte do ensino. E o Senhor está rompendo na sua vida. Una a sua vontade a Ele. E firme o seu coração em quem Ele é em você. Mais que vencedor. Está vendo algumas coisas? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Você que está em casa, fica o convite para você. Vamos nos colocar em pé aqui. Peço que a equipe venha. Você que ainda não conhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que está como esse cego, lançado ali e deixado de lado. Hoje o Senhor diz para você: é tempo, Jesus está aqui. Ele ama a sua vida e quer manifestar o amor dele para com você. E eu quero te convidar a fazer nessa hora uma oração de entrega, uma oração que você abre o seu coração e o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. Ore assim comigo, diga: querido Pai Celeste, muito obrigado que o Senhor me vê. Eu abro o meu coração e recebo o seu perdão, recebo o seu amor, recebo a vida eterna, recebo a Jesus como o Senhor da minha vida e rejeito toda maldição e todas as trevas e declaro o meu perdão a quem me prejudicou. Obrigado, Espírito Santo, por estar na minha vida agora. E eu quero servir com toda a minha vontade ao Senhor Jesus. Amém? Parabéns se você fez essa oração pela primeira vez ou renovou ela nessa hora. Eu quero te convidar a você fazer contato conosco para que possamos lhe apoiar. Ou se quiser vir pessoalmente na terça-feira às 20 horas, estamos aqui para lhe receber e dar o testemunho daquilo que Deus tem feito em nosso meio. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, como vamos responder ao nosso Pai, ao mover do Espírito Santo em nossas vidas? Ele nos libertou. Ele libertou a nossa vontade de manifestar o reino dele. Cada um reage de uma forma, mas fica mais focado, o outro fica espalhafatoso, outro já vai, faz seu plano e começa a trabalhar certinho. Cada um reage de uma forma, mas eu te conclamo, reaja com força. Deixa toda a força da sua vontade vir à luz. Na sua busca, clame, grite, peça: Senhor, abra os meus olhos, eu quero ver o que o Senhor separou para mim.
Eu quero viver plenamente o que o Senhor tem para mim. Nenhuma limitação dessa vida de pessoas vai me segurar mais. As trevas podem gritar e se levantar, colocar os dois pés nos meus peitos, e vão cair, porque o Espírito Santo habita em mim, é maior aquele que está em mim do que está no mundo. Se posiciona, meu querido, minha querida. Se firme no coração. Eu peço que você cante esse louvor com todo o seu coração, com toda a sua intensidade, firmando o seu coração, conversando com o Espírito Santo já sobre o que você quer, o que você quer.